E aí, internet? Hoje a gente vai fazer um vídeo que parece um sisteminha de mercado. Você vai criar uma loja e essa loja você vai poder vender camisetas, comidas, frutas, brinquedos, carros, o que você quiser. E essa loja ela vai ter uma lista de produtos, vai ter uma pessoa no caixa que vai atender nossos jogadores e aí o jogador vai poder adicionar itens no carrinho e depois finalizar a compra dele e a gente vai acumular o valor dos produtos no total. Então é quase um sistema de mercado de verdade. Então vai pensando na temática da sua loja e fica aqui comigo que daqui a pouquinho a gente já vai botar a mão na massa. E para começar, já sabe, né? Entre em scratch.mit.edu, faz login na sua conta, clica em criar novo projeto e já apaga aquele ator inicial que o Scratch deixa com a gente. Você pensou em como vai ser a sua loja? A loja que eu vou fazer vai ser uma loja mágica. É uma loja na casa de uma bruxa e essa bruxa até que ela trata bem os clientes, ela não é uma bruxa do mal. E essa loja vai vender artefatos mágicos, vassoura, varinha, chapéu, só que os preços dessa loja são meio altos, digamos que é uma bruxa de alto padrão, bruxa gourmet, bruxa de luxo. E aí imagina que você tá lá numa fila de mercado, um monte de gente. Quando você estiver em primeiro lugar da fila, tem que ficar esperto, porque algum caixa vai abrir e aí vão gritar, próximo cliente. E essa parte que a gente vai fazer agora, olha aqui. Eu vou criar um novo cenário e eu vou procurar a casa da bruxa, onde vai ser a minha loja. Witch House. E loja vazia não vende nada, né? Então eu já vou adicionar a bruxa vendedora daqui. Sabe como é bruxa em inglês? Witch. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, 80, tá ótimo. E olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar a direção dela pra esquerda, pra ela tá olhando pra esquerda. Só que pra ela não ficar de ponta cabeça, lembra que eu clico aqui, ó, no esquerda, direita. Assim ela nunca vira de ponta cabeça, ela só olha para um lado e para o outro. E essa bruxa, ela é tipo um caixa do mercado. Então quando a gente entrar na loja, ela vai chamar a gente pro balcão pra gente poder fazer a nossa compra. E o que ela vai falar? Próximo cliente, por favor. O bloco de topete que vai começar o jogo é aquele lá da bandeirinha verde. Então quando a bandeira verde for clicada, eu vou diga... Próximo cliente, por favor. Essa é uma bruxa educada e ela pede, por favor. Vamos ver como é que tá até agora. Próximo cliente, por favor. Beleza, ela já tá chamando o cliente, mas por enquanto nossa loja não tem nada. A gente tem a nossa bruxa e ela tá chamando o cliente, mas o que o cliente vai fazer lá se não tem produto? Então agora a gente vai adicionar os produtos que estão à venda. Mas antes disso, você lembra quando você passa no caixa do mercado, que daí o valor lá começa em 0, o caixa vai passando os produtos, e aí cada produto que passa, esse numerinho vai aumentando. 0, 5, 10, esse é o total da compra. E a gente precisa ter esse numerinho aí, porque é assim que a bruxa vai saber quanto deu a compra. Então é como se a bruxa tivesse lá, ó. Quando o cliente entra na sala, ela tá com o total em 0. Se o nosso cliente comprar um item de R$5, ela vai anotar lá, ó, R$5. Aí se ele comprar outro item de mais R$5, aí ela vai anotar lá, ó, 5 mais 5, 10. E ela vai somando o valor de cada item até chegar no total. E para isso, a gente vai ter que anotar esse total em algum lugar. E você lembra como que faz no Scratch pra gente guardar valores nos lugares? Nas nossas gavetinhas, que são as variáveis do Scratch. A gente vai ter uma gaveta e essa gaveta vai se chamar total. E esse total vai começar no 0. Sempre que começar um jogo novo, quer dizer, todo cliente novo, né? Sempre que chegar um novo cliente, o total zera. E esse total vai aumentando conforme o cliente adicione itens no carrinho dele. Eu vou criar a minha gaveta do Scratch aqui, ó. Variáveis. Criar uma variável para todos os atores. Essa parte é importante porque esse valor total todos os atores vão precisar saber. Os produtos vão somar no total, a bruxa vai falar o total para o jogador. Então é aquela gaveta que ela fica na sala e não no quarto de ninguém. A gaveta da sala é a que todo mundo abre. Então a gente está criando uma gaveta na sala de estar de uma casa. Tanto a bruxa quanto os outros atores, que vão ser os produtos, vão ter acesso a essa gaveta. E sempre que eles abrirem lá vai ter um número. Quando começar esse número vai estar 0. Mas conforme a gente for adicionando itens no carrinho, esse número vai aumentando. Vou chamar o nome da minha variável de total. E sempre que começar o jogo, eu vou colocar o total em 0. Ó, mude total para 0. Então, ó, o total já tá aqui em cima. A gente já até sabe que nas nossas variáveis, quando a gente cria, elas aparecem aqui. E eu vou adicionar o primeiro item. Vou clicar aqui em selecione um ator. Vamos procurar objetos mágicos que podem estar à venda na loja de uma bruxa. Aqui, ó, uma varinha. Primeira coisa que a bruxa pode vender é uma varinha. Vou mudar o nome dela para varinha. E eu vou mudar a fantasia dela. Essa varinha, ela tá bem aqui na nossa fase. Só que quando a gente vai numa loja, a gente tem que poder saber o preço desses itens, certo? Então, ó, pra ficar bonitinho, eu vou inclinar um pouco a varinha aqui. Eu vou colocar um preço nela. Então, eu vou colocar aqui, ó, fundo branco, bordas pretas,
E eu vou fazer um quadrado aqui, ó, e mandar lá para trás. Agora, a minha varinha tem um fundo e eu vou colocar o preço dela aqui. Quanto vai custar essa varinha? Olha, como é um modelo antigo, eu vou colocar R$200. Ah, tem que deixar a cor que dê pra ler, né? Cor preta. Vou diminuir um pouquinho o tamanho e vou deixar aqui, ó, a etiqueta de preço. Aqui a varinha por R$200. Quando eu clicar nessa varinha, eu quero poder comprar essa varinha, certo? E a gente tem um total que é 0. E a varinha custa R$200. Então, se o meu total tá no 0, e aí eu vou e compro a varinha, esse total tem que aumentar 200, que é o preço da varinha. Quando eu clicar na varinha, eventos, quando este ator for clicado, variáveis, adicione, tananã, a total. Qual o valor dela? 200. Ó, nosso jogo. Total tá 0, ó, quando eu comecei o jogo. Próximo cliente, vou clicar aqui. 200, 400, 500, 600. Gastei R$1.000 em varinha. Para deixar o jogo um pouquinho mais interativo, vou vir aqui e vou adicionar um novo som, só para ter um som de resposta para o jogador ele saber que adicionou no carrinho. Vou colocar um som bem simples aqui para não ficar muito enjoativo, chamado pop. Sutil. E quando eu adicionar 200 no total, eu já vou tocar esse som pop. Ó, percebeu que esse sonzinho já dá uma melhoria a mais? É como se fosse uma resposta para o jogador, chamam de feedback. O jogador saber que ele clicou no botão. Beleza, só que a minha loja não vai ter uma varinha só, ela vai ter mais coisas. Então olha o que eu vou fazer, eu vou duplicar o ator da varinha e eu vou procurar outra fantasia, ó. Eu vou procurar outro item mágico. Um chapéu de bruxo. Será que se eu procurar hat aqui, ele acha? Ah, ó, aqui, ó. Chapéu de mago. Wizard. Aí, o que eu posso fazer? Adicionei uma fantasia aqui só pra poder copiar ela. Vim aqui. E aí, eu posso colar. E aí, eu substituo, ó, esses dois pelo chapéu. Ó, selecionando aqui, tananã, selecionei, mudou. Eu acho que esse chapéu é um pouco mais caro que a varinha, deveria ser, já que ele protege do frio, além de ser mágico. Então, vou colocar aqui 250. E não pode esquecer de voltar no código do chapéu e mudar aqui o valor do total dele também, ó, 250. Vamos fazer isso daqui mais uma vez. Dupliquei o chapéu. Ah, ó, peraí, deixa eu mudar o nome dele antes. Chapéu. Agora, a gente vai colocar uma vassoura para se vender. Já que a bruxa voa, né? Vou trocar já o nome aqui, ó, pra vassoura. A vassoura vai custar R$1.000. Não, 900, vai, vamos dar um desconto. R$900. E aqui eu já vou, ó, apaguei aquela fantasia que não precisava. Eu vou clicar aqui em escolher fantasia. Vou procurar por vassoura, que em inglês é broom. B-R-O-O-M. Eu vou copiar ela. Lembra como faz para copiar? Seleciona com a setinha, clica em copiar. Vem aqui, ó, vou apagar o chapéu. Tinha bastante coisa para apagar do chapéu. E aí eu vou colar a vassoura, ó. Então eu posso diminuir ela um pouquinho e fazer igual eu fiz com a varinha, ó. Deixar um pouco na diagonal para ficar chique. Um pouquinho menor. E não pode esquecer de mudar o valor aqui, né? Quanto eu tinha? 900. Etiqueta 900. E agora o meu último produto. Duplicar aqui a vassoura. Vamos ver qual fantasia eu vou escolher antes de dar o nome para esse ator. Cheetos! Essa bruxa, ela também é uma loja de conveniência. Então, além de artefatos mágicos, ela vende tigela de Cheetos. Então, já sabe o que é, né? Eu vou selecionar aqui o meu Cheetos, copiar, vou vir aqui na varinha, apagar, na varinha não, a vassoura, apagar a vassoura e colar. Vou diminuir o Cheetos aqui. O Cheetos é um pouco mais barato, tá? Vou chamar de R$50 o Cheetos, tá bom? 50. E aqui no Cheetos, ó, tem que adicionar 50 no total. E agora chegou a hora de aprender uma coisa nova. Quando a gente terminar de comprar, a gente vai clicar na bruxa. No código da bruxa, eu vou adicionar o quando este ator for clicado. Ih, um gato de novo. Oi? O que foi? Então, quando esse ator for clicado, a gente quer falar o total para o jogador. Então, vou vir aqui, ó, em aparência e vou falar, diga tananã por 2 segundos. Então, a bruxa ela vai ter que olhar o que tem dentro da gaveta total para ela poder falar para o nosso cliente. Falar, ó, o seu total deu tananã. Agora, o total aqui tá 3.550. Eu poderia escrever aqui, ó, 3.550. Mas quando eu começar o jogo de novo, mesmo com o total 0, ela tá falando 3.550, porque eu escrevi o número direto aqui. Então, para eu não precisar escrever o número direto, eu vou usar a minha variável total. E olha aqui, ó, total tá 0. Quando eu cliquei,
falou 0. Se eu adicionar alguns itens, ó, 450, ela falou 450. Só que essa bruxa, ela é educada. Ela não vai falar só 450, o número. Ela vai falar, o total deu... Tanana. Então a gente precisa dar um jeito de colocar aqui dentro do diga a frase, o total deu e o valor depois. Então ela vai fazer assim, ó, o total deu, espaço, e aí depois a gente vai colocar esse total. Só que o Scratch não funciona assim, ó. Não dá para eu colocar o total deu e colocar o total junto. Para isso, ele tem um bloco especial de valor, que é o bloco de junte. Se eu juntar maçã com banana, olha o que dá. Maçã, banana. E se eu juntar Claudinho e bochecha, dá Claudinho bochecha. E você percebeu que aqui não tem espaço entre as duas palavras? É porque eu também tenho que colocar o espaço aqui, ó. Claudinho bochecha. Agora e se eu faço assim, ó, Claudinho com total, Claudinho 450. Vou adicionar mais produtos, ó, clicar aqui, Claudinho 900. Só que em vez de ser Claudinho, eu colocar o total ficou espaço, tananã. Ó, o total ficou 900. E agora eu posso colocar isso dentro do diga. Então o bloco verde, ele só serviu para juntar esses dois valores. O total ficou com a nossa gavetinha total, que é o que tem dentro dela. Olha aqui, total 900, o total ficou 900. Vou ter um espacinho a mais aqui. E agora a gente vai achar um som de máquina para bruxa, tipo aquelas de caixa registradora. Só que eu não sei se o Scratch tem um barulho de caixa registradora. Eu vou procurar aqui, ó, machine, que significa máquina. Tá bom, parece uma impressora, sei lá, né? E aí aqui, depois que ela falar o total ficou com 2 segundos, a gente vai soltar esse barulhinho aí. Toque o som machine até o fim. Isso é importante, tá? Que seja até o fim. Porque daí quando o som acabar, aí ela vai falar de novo. Próximo cliente, por favor. Ela vai dizer, próximo cliente, por favor. E você percebeu que eu já escrevi a mesma frase 2 vezes aqui? Se eu precisar mudar essa frase, eu vou ter que ficar mudando nos 2 lugares. A gente vai resolver isso. Pera aí, rapidinho. Vamos ver como é que tá nosso jogo até agora. Comecei o jogo aqui, ó. Ela fala próximo cliente, por favor, e 0 total. Aí eu sou um cliente, eu vou fazer minha compra aqui, ó. R$900 de vassoura, mais R$200 de varinha e mais R$50 de Cheetos. Aí eu vou clicar para finalizar, o total ficou 1.050. Ela fez o barulho e chamou o próximo cliente. Só que olha a conta do próximo cliente, quanto tá? 1.150. Então, eu já paguei o 1.150. Por que o próximo cliente tá 1.150 a conta dele ainda? Isso aconteceu porque eu esqueci de mudar o total para 0 quando eu chamo o próximo cliente de novo. Olha aqui, ó. Variáveis, mude, tananã, para 0. E o nosso jogo, ele tá pronto. Ó, chamou o cliente, tá 0. 450, finalizei a compra, me falou o valor, tocou o som, chamou o próximo cliente e zerou o total. O nosso jogo está finalizado. Mas tem uma coisa que está me incomodando um pouco nesse jogo. Como um bom programador, eu sou bem preguiçoso. Então eu não gosto de ficar fazendo as coisas repetitivas muitas vezes. Então, se eu quiser trocar essa frase próximo cliente, por favor, em vez de eu falar próximo cliente, eu falar próximo freguês. Aí eu vou ter que ir lá, copiar esse bloco, ir lá e trocar nos dois. Ah, se eu quero mudar de novo, eu tenho que ir lá e trocar de novo. Então a gente vai fazer uma coisa aqui chamada refatoração. Essa palavra é grande e difícil, mas ela é bem simples. A gente vai mudar o nosso código para ele ficar mais fácil de entender e para ele ficar mais fácil da gente mexer depois. Então, para não ter que ficar escrevendo toda vez, próximo freguês, por favor, próximo freguês, por favor, eu vou usar um truque aqui, ó. Eu vou usar o bloco de transmita e olha que interessante. Quando eu vou criar uma mensagem nova, então quando eu receber tananã, vou trocar aqui para próximo freguês. E aí nesse próximo freguês eu vou colocar esses 2 blocos aqui, ó. Próximo freguês, 2 blocos. E nos 2 lugares, tanto aqui na bandeira verde quanto no ator for clicado, eu vou fazer o transmita próximo freguês. Então, olha o que eu fiz. O código tá igual, o jogo funciona do mesmo jeito. Só que, se eu quiser mudar agora o próximo freguês, eu posso mudar em um lugar só. Próximo titio. Vamos supor que só titios compram nessa loja da bruxa. E aí, nos 2 casos, tanto quando eu começar o jogo, quando eu terminar a compra, ela vai falar titio. Por quê? Quando eu uso esse transmita próximo freguês, é aquele negócio do grupo do WhatsApp, que os atores estão. Mas sabe quando você cria um grupo só com você mesmo, pra você mandar recados e não esquecer? É isso que a bruxa fez. Ela tem esse grupo que só ela tá usando. E aí, ó, ela manda uma mensagem pra ela mesma. Então, sempre que ela chama próximo freguês, esse transmita, ele vai vir pra esse bloco aqui, ó. Então, os 2 estão vindo pro mesmo lugar.
Qualquer coisa que a gente mudar aqui vai refletir nos dois de cima. E esse foi o nosso jogo de hoje. Não é bem um jogo, né? Foi quase um sisteminha de supermercado. E se você tiver qualquer bugzinho, fica por aqui que eu vou fazer a nossa revisão anti-bugs. Mas antes disso, queria te lembrar, se você puder curtir o vídeo, comentar, se inscrever, blá 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 blá, e puder entrar em Ensina uma Criança caso você queira aulas online gratuitas. E seria muito legal também se a gente conseguisse espalhar isso para mais crianças. Então, se você puder compartilhar o vídeo ou o site, também ia ser muito bom. E agora, revisão anti-bugs. Nós temos um cenário, e nesse cenário é uma casa da bruxa. Esse cenário você pode colocar sua prateleira, você pode colocar mais coisas. Pense que é a sua loja, você que vai escolher como ela vai ficar. E aí a gente tem produtos aqui. Esses 4 produtos, eles fazem a mesma coisa. Olha o que eles fazem, ó. Quando a gente clica neles, eles vão adicionar um valor, cada um com seu valor, à gaveta total. Então verifica se tá escrito total aqui na sua, ó. Se você não achar esse total, é porque faltou vir aqui em variáveis e criar uma variável. E depois ela toca o som pop, que é esse. E os nossos 4 atores estão assim. E o que a gente fez nesses atores foi colocar um quadrado de fundo neles, usando esse pra trás aqui, ó, pra poder destacar eles do fundo e a gente poder escrever o preço aqui. Então a gente alterou a fantasia de cada um dos atores. E aí quando a gente clica nos atores, a gente vai aumentando essa variável do total e a gente tem a bruxa, que ela é quem controla toda a loja. Ela tem uma mensagem aqui chamada Próximo Freguês. Sempre que essa mensagem é chamada, vamos dizer assim, que essa mensagem aparece no grupo dela mesma, ela vai dizer próximo titio, por favor, e vai zerar o total. E agora, quando eu começo a bandeira verde, ela vai transmitir próximo freguês, então ela vai vir e vai falar isso aqui. E quando eu terminar minha compra, depois que ela tocar o som da máquina, ela vai transmitir próximo freguês e vai vir pra cá. Então lembra, esses 2 blocos, ó, este e este, estão mandando pra cá, beleza? E aí uma outra coisa importante que a gente aprendeu hoje, bloco junte. Então quando a gente clicar na bruxa, ela vai dizer o total ficou, total, por 2 segundos. E esse bloquinho verde aqui, ó, ele serve para juntar o valor da gavetinha com algumas palavras. Então ela vai falar o total ficou, tananã, que é 800 porque tá aqui. E aí ela vai tocar o som de máquina, que é esse som aqui que a gente escolheu. Ops, não esse, esse aqui. Isso. E vai chamar o próximo freguês, que é aquele negócio. Ela vai chamar o próximo titio, por favor, e vai mudar o total para 0. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima atividade.